Bem-vindo aqui para esse vídeo onde nós vamos conversar sobre aquela que é tida e a vida como a primeira privatização do setor de saneamento depois do Marco do Saneamento Básico. O Marco do Saneamento Básico que está sofrendo algumas críticas e até algumas tentativas de que ele seja de alguma forma freado pelo atual governo federal. Vamos ver o que aconteceu com a empresa, a primeira privatizada do setor de saneamento, como isso se deu e em que ponto isso se encontra neste momento. O assunto não é novo, tanto que há um tempo atrás fizemos um vídeo sobre o IPO desta empresa aqui chamada Corsa, Companhia Rio-Grandense de Saneamento. E veja que nós fizemos, na verdade, uma sequência de vídeos, se eu não me engano, 4 vídeos sobre esse IPO, que estaria aí por ser realizado entre 2021 e 2022. O que aconteceu é que o IPO não prosperou, e conforme você pode verificar no site da companhia, que ainda está pendurado no site do estado do Rio Grande do Sul, houve então um leilão vencido pelo grupo AEGEA, cuja proposta foi de 4,1 bilhões. O leilão ele se estendeu desde o dia 8 de dezembro de 2022 e veja que essa notícia ela é do dia 20 de dezembro de 2022. Se nós formos olhar aqui no corpo da notícia, aquilo que realmente pode ter de significativo, então, houve esse arremate do leilão, por, como nós já dissemos, 4,1 bilhões. O ágio aqui foi de 1,15 a partir do valor mínimo estabelecido para a companhia. Portanto, o valor ficou muito próximo do mínimo e foi a única companhia que concorreu, que é do consórcio AEGEA. Nós já vamos falar sobre esse consórcio daqui a pouquinho. E veja que nessa mesma reportagem aparece aqui como primeira privatização do Brasil, por conta do Marco do Saneamento, que nós também discutimos aqui já no canal, e que tem até o ano de 2033 para alcançar água para 99% da população do Brasil. E após esse processo de desestatização, está previsto então um investimento na ordem de 13 bilhões de reais durante 10 anos, para que pelo menos aonde é a responsabilidade da Companhia Estadual da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, onde é o campo de atuação, ela cubra as pessoas com 99% de água potável. Ainda que pouco falado, o grupo AEGEA, ele atende a cerca de 21 milhões de pessoas em 154 municípios, isso no Brasil. Eu já vou mostrar para você como é que está estruturada essa companhia. E no Rio Grande do Sul, ela atua na região metropolitana através de uma parceria público-privada com a própria Corsa. Então ela já sabia, evidentemente, por conta do andamento desse processo de licitação. O leilão também é um dos processos de licitação. Mas no Brasil não é nem tudo são flores. Aqui no site do Senado Notícias, você pode verificar que nós temos uma notícia aqui do dia 11 de 7 de 2023, hoje é dia 13 de 7 de 2023. O que é importante está aqui na manchete, que após acordo com a oposição, então acordo do governo com a oposição, o governo vai editar novos decretos sobre o saneamento. O que acontece é que no início desse governo foram feitos vários decretos que justamente eles andavam no sentido contrário da lei do Marco do Saneamento. Só para que você tenha uma ideia, vou passar muito rapidamente. O Brasil tem aquilo que é chamado de ordenamento jurídico. Existe a Constituição, evidentemente, mas depois dela surgem as leis ordinárias, no caso é a lei do saneamento básico. Depois ela é completada por leis complementares. Essas leis complementares, quando na mão do executivo, são feitos os decretos, que eles têm a mesma finalidade de lei, mas todas elas podem ampliar aquela lei anterior, que está numa hierarquia acima, mas elas nunca podem negar o que está lá. E o governo, através de decreto, ele nega pontos da lei ordinária, o que é
ilegal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E depois, lá embaixo, o governo ainda pode emitir portarias, não o governo necessariamente, mas órgãos vinculados ao governo que estão numa hierarquia abaixo, e depois das portarias aí vem o servidor público, que em pontos muito específicos ele pode utilizar o poder discricionário quando a lei ela não se completa. Então é assim que funciona a legislação. Portanto, o governo federal, quando ele emite um decreto que muda ou suprime aspectos de uma lei, isso, pelo ordenamento jurídico brasileiro, é ilegal. Então foi isso o que ele fez. O que acontece é que esses decretos não foram acolhidos na Câmara Federal e agora no Senado também não. Então o que está sendo feito é um acordo para que haja até outras aprovações, que não necessariamente do saneamento básico. O governo então se compromete, né, com a reedição ou a edição de novos decretos, mas aí estando em consonância com a lei ordinária. Embora, a meu ver, tinha que ser construída as leis complementares primeiro para depois só o decreto vir à tona. Mas o Brasil, ele justamente anda, né, nessa linha de insegurança jurídica por conta dessas medidas de governo que elas querem andar à frente de todo o ordenamento jurídico do país. E é isso que permite situações como essa. Esse aqui é o site Sul 21, no dia 12 de julho de 2023, e veja que aqui quem está escrevendo, isso aqui está na parte de opinião desse site, né? Porque a assinatura do contrato de venda da Corsã foi um golpe. Isso aí é escrito por essa pessoa aqui, ó, Rogério Ferraz. E aqui ele vai falar, durante esse artigo, do prejuízo ao cidadão gaúcho. O que é esquisito é essa palavra golpe, como ela está se tornando uma palavra, digamos assim, de uso vulgar. Qual é o golpe que teria em se cumprir uma legislação? Mas você vai ver aqui ao longo de todo esse artigo referência a essa possibilidade de que isso estaria configurado como um golpe. Mas qual é o interesse, enfim, que estaria por trás de tudo isso? É que a gente vai ver, né, que o autor ele é diretor de comunicação do Sindiáguas. Então tem um sindicato. Aí, o que tem por trás aí é um interesse coletivista, corporativista. Tudo isso decorrente do quê? Dos decretos que foram emitidos pelo governo federal. E que acaba com situações como essa aqui. Essa aqui é uma matéria do Neofeed, assinada por Josué Eduardo Barella, do dia 7 de julho de 2023. E veja que na cabeça, aqui, na manchete, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul fura o cano e impede a venda da Corsã para a Egea. Na realidade, se entrou com um recurso, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul bloqueou a incorporação da Estatal Gaúcha de Saneamento. Mas isso não é impeditivo, não foi impeditivo para o andamento. Na realidade, a AGE se torna nova controladora da Corsã e já está até apresentando seus planos de investimento. Isso aconteceu na terça-feira, no dia 11, então lembrando que hoje é dia 13, quinta-feira. E o que acontece é que o contrato de compra e venda ele foi assinado na última sexta-feira. No próprio dia 7 de julho, dando fim, pelo menos, a essa parte burocrática da transação de compra e venda. Mas agora nos resta saber, então, quem é a AEGEA. E aqui eu estou no site da companhia. Bem aqui embaixo você vai encontrar um link para os investidores da companhia, que vai direcionar, então, para o site dos investidores. E é curioso aqui, porque a gente consegue verificar todas as unidades da AEGEA pelo Brasil. E veja como ela se estende, principalmente aqui nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e também com força no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e na região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. Além de estar em outros estados, como o Amazonas, o Pará, aqui bem nesse cantinho aqui no estado do Maranhão, aqui deve ser Barreirinhas, também está no Piauí e aqui ao sul do estado do Ceará. Além disso, a gente também consegue verificar aqui qual é a composição acionária da companhia.
veja que a composição acionária nos diz bastante sobre quem são os integrantes da companhia. E é curioso, eu pelo menos eu não conhecia Equivap, que tem 52,77% da companhia, a AGIC, que tem 34,34%, e uma das companhias já analisadas aqui no canal, que é a Itaúsa, com 12,88%. Todos eles compondo a EGEA, portanto, a companhia de capital fechado ela não é listada na Bovespa. Será que um dia vai ser? Não me parece razoável, a menos que ela queira captar algum recurso, já que a Itaúsa ela tem, por exemplo, né, parte aí das suas ações no mercado, no free float. É importante esse passo dado pelo estado do Rio Grande do Sul na privatização da Companhia Rio Grandense de Saneamento, porque isso serve agora de referência, vai servir de referência para tantas outras empresas de saneamento. Esse que é considerado um dos setores resilientes da nossa economia. Ele é complexo, mas ele é resiliente, e que eu sei que muita gente tem preferência, inclusive aqui no canal. E iniciando agora, a partir, sem ser a semana que vem da outra, a divulgação dos resultados para o para o segundo trimestre de 2023, eu pergunto se você gostaria que eu analisasse alguma companhia. Uma das que foi analisada aqui no canal foi justamente a Corsan, uma companhia meia boca, mas ela é meia boca na medida que ela pertence ao governo. Vamos ver como é que ela vai se comportar a partir de agora, em que ela pertence ao setor privado. Mas tem aí várias empresas do nosso mercado que eu sei que tem a preferência do pessoal que assiste o canal. Se você tem alguma preferência e gostaria que eu analisasse, coloca aí embaixo na descrição, que eu vou fazer essa análise tão logo sejam publicados os resultados para o segundo trimestre de 2023. Dito isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.